A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos. Que Deus o abençoe poderosamente, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, Senhor. Pai querido, toma, Senhor, essa tarde, Senhor, nas tuas mãos. Faz a tua obra, faz o teu querer na nossa vida, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos que estiver assistindo, que participar dessa live comigo, Senhor. Abençoa, cuida, cura, restaura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, porque a tua obra, Senhor, tem que ser feita e a tua palavra tem que ser pregada, Pai. Abençoa. Perdão. Abençoa cada um dos teus filhos. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Irmãos, eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Esther, uma das mulheres que confiou a vida dela e o povo dela nas mãos do Senhor e fez a obra do Senhor. Transformou o rei e mudou até o reinado dele. Esther, capítulo 7 em diante. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, e disse: também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual a tua petição, rainha Esther? E que se dará? E qual é o teu requerimento? Até a metade do meu reino se fará. Quer dizer, ele colocou tudo à disposição dela. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo, é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Portanto, pôs o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho. Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.
esse Ramã, Senhor, sempre debochou dos servos de Deus. E nós não devemos debochar do Senhor. Se nós não acreditarmos, é melhor ficarmos quietos. Porque se debocharmos, o Senhor irá se irar. O Senhor é amor, é muito amor. Mas também é justiça. E se você debochar dele, se você não aceita ele, fique quieto, não faça isso. Porque o Senhor irá te cobrar. Muitos falam que Deus faz somente justiça, mas não, o Senhor é amor. Ele não te cobra. Por isso que ele te disse que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E isso significa o quê? Que tudo você pode fazer. Mas ele te deu o livre arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. E o que significa que nem tudo te convém? O pecado, a prostituição, as drogas. Nem as drogas não te são um pecado, mas as consequências das drogas. O que você faz depois que você enche a cara, depois que você faz usando drogas, isso sim não agrada ao Senhor. Por isso, se cuide. Não deboche do Senhor. Não faça isso. Porque ele vai se afastar de você. E se ele se afastar, o inimigo toma conta. Ele não vai te castigar, ele somente se afasta e deixa você nas mãos do inimigo. Eu vi uma vez um testemunho de uma mãe desesperada, um vídeo que mandaram para mim. Ela falou para a filha dela, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos exaltar Deus. Não, mãe, eu vou sair, vou me divertir. Dali a pouco buzinou um carro na porta e a mãe foi atrás. Que Deus te acompanhe, minha filha. Ela falou assim, não, aqui não tem lugar para mais ninguém. Se ele quiser, ele vai no porta-mala. Irmãos, não demorou muito, o inimigo entrou e fez sofrer um acidente. A parte da frente moeu tudo, morreu todo mundo. Só a parte de trás do porta-malas tinha uma bandeja de ovo, não quebrou um. E não amassou e não estragou. Ela falou que Deus fosse no porta-mala, Deus cuidou do porta-mala. Então não faça, não deboche de Deus. Muitos debocham. E esse Amã, ele sempre debochou de Mardoqueu, que ele queria que Mardoqueu se ajoelhasse perante ele. Mas Mardoqueu era servo de Deus, era servo, irmãos. Era adorador, ele confiava em Deus, ele conhecia Deus. Ele não se perverteu, porque ele sabia que Deus ia cuidar dele. E Deus cuidou. No dia que esse Amã preparou a forca para ir falar com o rei, para que enforcasse Mardoqueu, porque ele não adorava ele, não fazia reverência, o rei não dormiu à noite e chamou os servos dele para ler as crônicas que tinham sido escritas no palácio. E numa dessas crônicas estava escrito que Mardoqueu tinha ouvido os dois eunucos tramarem a morte do rei. Aí, esse Mardoqueu foi e falou para a rainha. Aí a rainha foi lá e não deixou o rei beber o vinho. Mas nisso,
o outro primeiro-ministro já tinha tomado esse vinho. E ele morreu ali. Aí o rei viu que era para ele aquilo. Aí Amã não sabia que tinha sido escrita essas crônicas. Aí o rei pediu para os servos dele buscarem e eles leram as crônicas. Aí ele perguntou, mas o que foi feito em favor do Mardoqueu? Foi lhe dado alguma glória? Foi lhe dado alguma coisa? Não, não foi feito nada. Aí quando ele perguntou, quem que está lá no pátio? O servo dele falou, é Amã. Ele falou, então manda Amã vir até a mim. Aí Amã foi até lá. Aí ele falou, o que você acha que deve ser feito para alguém que salvou a vida do rei e de quem o rei se agrada? Nossa, ele todo pomposo achou que ele ia ser agraciado e ser elogiado pelo rei. Aí ele falou, pegue as vestes reais e o cavalo real e a coroa real e vista Mardoqueu e põe ele nesse cavalo e você puxa o cavalo pela cidade e sai falando, apregoando que assim o rei faz a alguém de quem o rei se agrada. Nossa, Amã ficou louco. Ele detestava Mardoqueu. Ele tinha raiva, ele tinha ódio. E isso, Deus levou tudo em conta. Aí quando ele chegou na casa dele, que ele contou para a mulher, para os servos dele, para os puxa-saco que estavam lá, aí eles falaram, então você fique quieto, porque se você perdeu desse jeito na frente de Mardoqueu, as coisas vão ficar ruins. Mas não, eu tenho que ir no banquete, a rainha me convidou. E ele era todo pomposo. Só que ele debochava, ele não sabia que a rainha era judia, ele queria acabar com o povo judeu. Ele não queria que sobrasse nenhum. Desde aquele tempo já o inimigo tentou destruir o povo de Deus. Desde aquele tempo já o inimigo queria acabar com o povo escolhido de Deus. Porque desse povo sairia o Filho de Deus. Porque desse povo judeu, desse povo sairia Maria, que deu a luz a Jesus Cristo. E o inimigo não queria. Ele queria impedir que isso acontecesse, porque ele já sabia que ele ia sair perdendo. Aí, quando a rainha falou que Amã tinha feito esse decreto e o rei tinha assinado, ele ficou furioso. Aí um dos eunucos dele falou para ele, e ele fez uma forca alta, onde ele ia pedir para que o Senhor mandasse enforcar Mardoqueu. Mas Mardoqueu o salvou da morte, como o senhor leu nas Escrituras, como o senhor leu nas crônicas. Na hora o rei falou, então ele que seja enforcado. Nessa forca. Irmãos, não deboche de Deus. Se você vê um crente, não deboche, não dê risada. Muitos maltratam os servos de Deus. Muitos maltratam. Ah lá, vai o crente com o desodorante debaixo do braço. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo que você não acredite. Não faça isso. Peça para Deus te mostrar o que ele faz na vida de um servo dele. Ele não desampara. Ele não deixa perecer. Passa por luta, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Mas se você debochar do Senhor, se você escarnecer do que o servo de Deus está fazendo, a sua vida será uma derrota. Você vai se enfiar
num poço sem fundo. Mas faça, procura. E se você acha que o crente está errado, deixa ele. Entrega na mão de Deus que ele sabe. Porque Deus não admite que se deboche dele. Deus não admite que se escarneça dele. Porque ele é Deus. Ele é Senhor sobre toda a terra. E você que usa cigarro, bebida, pense bem no que você está fazendo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí tem muitos que falam para mim, mas eu já fumo tanto tempo, até agora nada. Mas fulano morreu, não usava nada. Mas ciclano morreu, não usava droga, não usava nada. A minha mãe tinha câncer de pulmão e nunca fumou. O que você quer falar para mim? A tua mãe nunca fumou e morreu de câncer de pulmão? Mas, irmão, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo, de nós, para que possamos chegar até o fim das nossas vidas em perfeitas condições. Que o nosso corpo seja templo real do Espírito Santo. Porque o Senhor se agrada disso. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos cuida. Por isso, faça a vontade do Senhor. Se você, não importa a religião, porque hoje ainda eu li no Face que Jesus não pregou religião, mas ele pregou a palavra, o amor, a salvação. Por isso, eu tenho cuidado da minha vida. Não sou perfeita, mas Deus sabe o que eu tenho feito. E eu creio que na hora do grande julgamento, a hora que Jesus vier buscar o seu povo, e que nós nos prostraremos diante do Senhor, eu acho que o Senhor vai achar alguma coisa boa em mim para que eu alcance a salvação. Porque eu tenho procurado. Não sou perfeita. Ninguém aqui nessa terra pode falar eu sou perfeito. Eu não peço perdão para ninguém, porque tudo que eu faço é 100%, como já falaram para mim. Mas ninguém aqui é perfeito. Mas nós temos que pedir perdão ao Senhor. E falar, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Me perdoa, me restaura. Faça com que eu busque o perdão, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não quero perecer, mas não a soberba, não o orgulho, o ódio, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu não abaixo a cabeça para ninguém. Não é assim, meus irmãos. Não é abaixar a cabeça, mas também não engrandecer, não se valorizar demais. Deus diz que nós temos valor